Bom dia, eu queria falar sobre o nosso trabalho, que é sobre o tecido conjuntivo. É um trabalho de biologia da professora Maria Cristina. O nosso grupo sou eu, Alexandre, o Lucas e o Pedro. O tecido conjuntivo pode ser dividido em 6 principais: ósseo, sanguíneo, propriamente dito, adiposo, hematopoético e cartilaginoso. O tecido conjuntivo ele é feito por vários tipos de células que são separadas em uma matriz celular. Sua função é separar, unir os tecidos, sustentar e também nutrir os tecidos. Bom, eles são providos de nervos e são altamente vascularizados. Eu vou falar sobre o tecido conjuntivo da parte óssea, que é formado por 4 partes: compacto, esponjoso, tecido ósseo primário e o tecido ósseo secundário. O tecido ósseo compacto é formado por partes cavidades visíveis e está relacionado também a suporte, proteção e resistência. Os ossos esponjosos são formados por partes com muitas cavidades intercomunicantes. E esse tipo de osso aqui representa os ossos chatos, irregulares e curtos. Agora eu vou falar sobre o tecido ósseo primário, também é chamado de não lamelar ou imaturo. Ela apresenta também forma das fibras colágenas e não produz lamelas. Eu vou falar sobre o tecido ósseo secundário. Ele também é chamado de lamelar ou maduro, em contraste com os adultos. Ela apresenta fibras colágenas que representam lamelas, paralelas entre si. Agora sobre a composição do tecido ósseo. Ela é formada por células e por um material extracelular calcificado, a matriz óssea. As células desse tecido podem ter 3 tipos: osteócitos, osteoclastos e osteoblastos. Eu vou falar agora sobre as funções do tecido ósseo. Ela serve como locomoção e ajuda também a proteger os órgãos vitais, segurando eles no seu devido lugar. Ela também tem reservatório de cálcio no corpo e o sangue é produzido pelo osso. Agora eu vou falar sobre o tecido sanguíneo, tecido conjuntivo sanguíneo. Ele é originário pelo tecido hematopoético. Ele transporta substâncias no sistema cardiovascular. As funções do tecido sanguíneo é a regulação do calor no corpo, o transporte de células e ajuda na coagulação de ferimentos. Sobre o plasma agora, o plasma é formado principalmente por água, proteínas, nutrientes, gases, excretos e hormônios. Eu vou falar sobre as hemácias e as plaquetas. As hemácias são formadas na medula óssea vermelha. Ela está ligada na absorção do ferro e à síntese de DNA e hemoglobina. As plaquetas, elas são formadas na medula óssea megacariócitos. Ela está ligada na coagulação e elas atuam de forma indireta na defesa do corpo. Agora eu vou falar sobre os leucócitos, também chamados de glóbulos brancos. Eles atuam contra doenças, infecções, alergias e resfriados. E tem ocasiões que eles podem atacar o próprio tecido do corpo, chamado de autoimunes. Elas são produzidas na medula óssea. Opa, eu vou falar um pouco sobre o tecido conjuntivo propriamente dito. O tecido conjuntivo propriamente dito, ele é dividido em 2 partes, o frouxo e o denso. O frouxo, normalmente ele suporta estruturas sujeitas a pouca pressão e atrito e preenche espaço entre as células musculares. Ele também dá suporte ao tecido epitelial. É encontrado também nas papilas da derme, na hipoderme, nas membranas serosas que revestem as cavidades peritoneais e pleurais e nas glândulas. O denso, ele oferece mais resistência e proteção aos tecidos, mas ele é menos flexível que o frouxo, mas em compensação ele é mais resistente à tensão. Agora eu vou falar sobre algumas características do tecido adiposo. O tecido adiposo é um tecido conjuntivo especializado.
no qual predominam as células adiposas, denominadas adipócitos, que armazenam gordura. Quando adipócitos formam grandes agregados, constituem o tecido adiposo, que é distribuído em várias regiões do corpo. Porém, essas células podem ser encontradas isoladas ou em grupos no tecido conjuntivo. Agora, algumas funções do tecido adiposo, que a função primordial dele é o armazenamento de gordura e servir como reserva energética do organismo. Mas ele também pode atuar como isolante térmico, ajudando na manutenção da temperatura do corpo e amortecedor contra choques mecânicos. Posicionando-se entre a pele e os órgãos internos, é o tecido adiposo que encontramos o maior depósito de energia do corpo. Agora, alguns malefícios do tecido adiposo. Infelizmente, apesar de todas as funções importantes do nosso corpo, o tecido adiposo é indesejável em excesso. Por exemplo, quando o gasto de energia diária é menor que a injeção do organismo, normalmente acumula-se esse tipo de excesso em forma de lipídios que se depositam no próprio tecido adiposo, aumentando o volume corporal e a obesidade, algumas vezes implicando na sobrecarga do coração e do pulmão, responsáveis pela oxigenação do corpo. Bom, agora eu vou falar sobre o tecido hematopoético e suas características principais, né? Ele está presente em ossos do corpo, como por exemplo a medula óssea, né? Que é encontrada na fase adulta nos ossos pélvicos externos, costelas e clavículas. Já durante a infância, boa parte dos seus ossos, dos ossos das crianças, no caso, possuem esse tecido já, né? Para produção de células sanguíneas. Na fase embrionária, as células sanguíneas são mais produzidas no baço e no fígado. A medula óssea é um órgão, né, hematopoético, também chamado de tutano, né? A sua consistência, né, é líquida e gelatinosa, né? E está presente em cavidades internas dos ossos, né, do nosso corpo e do corpo animal, né, em si. Também existe a sua adoção, né, para casos de leucemia e outros tipos de doenças que afetem a medula óssea dos doentes, né? Fazendo uma produção, sim, tipo, insuficiente dos elementos segurados do sangue. Como eu disse antes, a função do sistema hematopoético, como a do medula óssea, que é um órgão hematopoético, é produzir as células sanguíneas e da linfa, né? Como as hemácias, glóbulos vermelhos, leucócitos, glóbulos brancos e plaquetas, né? Essa parte do tecido sanguíneo é bem explicado anteriormente, então não vou explicar as funções de cada um aqui. Bom, o tecido cartilaginoso, como o ósseo, ele é rígido, né? E diferente dele, é mais flexível, né? Claro que rígido numa escala menor, assim, não tão rígido quanto um osso. Mas ele é flexível para cooperar no movimento, né? Nos animais em geral. Além disso, ele é vascular, ou seja, não possui nenhum sistema vascularizado, né? Sem vasos sanguíneos. Agora, as funções. O tecido cartilaginoso tem função de sustentar o corpo, revestir parte do corpo e amortecer impactos, além de ajudar no crescimento corporal. Agora, nas células do tecido cartilaginoso, temos os condroblastos e os condrócitos. É, os condroblastos são os mais jovens, né, e mais ativos no processo de produção de substâncias, né, para o tecido. Já os condrócitos são o contrário, eles são os mais velhos e menos ativos no processo de produção das substâncias. E são presentes em lacunas da cartilagem, né? Diferente dos condroblastos, que estão presentes, né, em partes mais abertas. Agora, os tipos de tecidos, né, cartilaginosos. Existe o pericôndio, que é a membrana que reveste cartilagens e influencia no seu crescimento, nutrição e regeneração. A hialina, que é a mais comum, localizada em traqueias, brônquios e extremidades dos ossos.
A elástica, que é flexível, né? É igual, né? Lembra o nome. É mais localizadas em orelhas, nariz e epiglote. E a fibrosa, que é muito resistente e evita os choques. Ela está presente entre vértebras. Ela não possui pericôndio, então ela recebe nutrientes de outros tecidos, né? Que cobrem ela ou estão próximos a ela.